Fala galera, tudo bem? Neymar fora do jogo das oitavas da Liga dos Campeões. O pesadelo se repete para o PSG. É mais um ano com desfalque, com problema, com dúvida, justamente no momento em que chega o mata-mata da Liga dos Campeões. Então o PSG vai enfrentar o Barcelona, o jogo da ida já é na próxima semana. O PSG já estava sem o Di Maria, também lesionado, e agora perdeu o Neymar nesse meio de semana e ele vai ficar fora pelo menos do jogo da ida. É possível que fora do jogo da volta também, é dúvida, depende da recuperação ao longo das próximas semanas. Então é algo que acaba se repetindo e que é extremamente relevante, evidentemente, para montagem de um time, para as estrelas da equipe, para a capacidade de definição de um confronto grande das oitavas também. Então, problemas para o Pochettino, e aí a gente pode até pensar em quais podem ser as saídas táticas, as opções, as escolhas, o posicionamento dentro de campo, além de falar sobre Neymar também. O espaço está aberto, deixa aí a sua curtida no vídeo, comentário também, que é sempre legal, e se inscreva, clica aqui embaixo, ativa o sininho também. Vamos lá. Primeiro lugar, é natural a gente lembrar do pesadelo do PSG, né? Desde 2018, lá, se a gente for lembrar, em 2018, 2019, contra Real Madrid, contra Manchester United. Em 2020, embora o Neymar tenha jogado contra o Borussia Dortmund, em fevereiro de 2020 ele chega a sofrer uma lesão. Teve também a lesão do Mbappé nesse período. Então foi um período tenso também que o PSG mais uma vez passou por essa questão. Será que mais uma vez vai ficar sem as suas principais estrelas, sem os jogadores mais decisivos, justamente no momento mais crítico? E o PSG conseguiu superar esse momento, chegou até a final da Champions, acabou sendo derrotado pelo Bayern, mas fez uma bela de uma campanha dentro da Champions. Foi um formato diferente da Champions, aliás, vou falar um pouco sobre isso já, sobre a questão das mudanças dos locais de alguns dos jogos no mata-mata das competições europeias. A pandemia segue acontecendo, né? Então os jogos seguem tendo problemas, os países têm as suas restrições e tudo. Mas enfim, então esse pesadelo é antigo para o PSG e ele surge mais uma vez. Parece que quando chega esse período do ano, o alerta fica ligado, porque o PSG acaba tendo problemas e desfalques sérios justamente para o momento crítico, o momento decisivo da temporada, que começa com o mata-mata da Champions. Aí a gente pode falar sobre o Neymar em si. O Neymar fez um post falando sobre como são as reações em relação às lesões dele. Eu acho que aí tem uma reflexão muito necessária, tá? Porque eu acho que hoje em dia existe esse lado desse ambiente extremamente tóxico também de internet, que as pessoas praticamente comemoram, ficam felizes por ver o fracasso ou o insucesso ou a infelicidade de um ou outro. Então, quando o Neymar se machuca, a primeira coisa que acontece é a gente rindo, fazendo piada, quase festejando por conta disso. Ainda mais quando é um personagem que é controverso, que gera amor e ódio, e que já deu motivo para isso em diversos momentos da sua carreira. Mas a parte que eu questiono muito é o quão subaproveitado é este momento. Porque o Neymar é um dos jogadores mais brilhantes da geração. É um dos caras mais geniais dentro de campo, pela capacidade de superar qualquer adversário que aparece pela frente, com drible, com arrancada, com recurso, repertório gigante. É um jogador fantástico. Mas boa parte do Brasil prefere olhar para ele como um alvo, como um vilão de quase tudo que acontece. Então, o Neymar se machuca? É carnaval. Faz corpo mole nessa época do ano. A culpa é dele que fica provocando adversário. Se ele apanhou, a culpa é dele que fica driblando. Então eu acho que tem uma distorção disso aí. Eu acho muito válido o questionamento no post que o Neymar fez. Porque a sensação que existe é que o futebol, seja o meio do futebol, jogadores, treinadores, adversários, torcedores, parece que não sente o Neymar como uma parte daquilo ali, assim. É o jogo falando, você não tem espaço aqui. E isso é extremamente preocupante, porque se um dos jogadores mais geniais, mais brilhantes, é meio que jogado pra fora, jogado de lado, no sentido de você que tem que aprender a lidar com o fato do futebol ter pancada, dos caras te baterem. Tem alguma coisa errada, acho que tem uma visão minimamente torta nisso tudo. Porque o normal seria combater quem bate, seria atacar quem causa lesões, e se a gente for olhar para os jogos do PSG, isso não é de agora, né? O Neymar é um jogador que apanha muito dentro dos jogos, mas pouca gente está preocupada com isso. Geralmente a repercussão que diverte mais as pessoas, que mobiliza mais a internet, é olhar e fazer piada com, de novo, machucado, época de carnaval, e esse tipo de coisa, que é extremamente vazio e é bastante desumano também, do ponto de vista de um atleta de alto rendimento, e até, como eu falei antes, a questão de subaproveitar, no sentido de não aproveitar o cara que é uma referência do momento em que a gente vive. Talvez daqui a uns anos a gente olhe para trás e enxergue
o que para mim é meio óbvio, que o Neymar é um dos principais jogadores da geração dele, e talvez fique a sensação de, nossa, olha quantos jogos importantes de Champions o Neymar não acabou perdendo por lesão. E isso vai ser um motivo pra gente lamentar e ao mesmo tempo para questionar ou para talvez reconhecer lá na frente, mas também ele era um cara que apanhava muito e que por conta disso ficava fora muitas vezes por lesões e coisas do tipo. Hoje ninguém parece muito preocupado com esse lado. Isso me incomoda um pouco, então eu acho que é válido quando o Neymar fala sobre treinadores adversários, sobre tudo do tipo, né? Jogadores adversários, porque é muito fácil hoje em dia, virou algo que recebe, que tem uma boa aceitação pública, da opinião pública, quando você ataca. Então você é o cara que agride e depois fala, mas esse Neymar também faz firula, provoca, chama, e todo mundo vai na onda do agressor, não do agredido. Então isso eu acho que me incomoda bastante. De novo, você pode gostar ou não gostar do jogador, você pode achar ele um dos melhores do mundo ou não, é o direito, aí é uma opinião. Você pode não curtir o estilo, você pode ter críticas a várias das decisões da vida dele, especialmente fora de campo, mas que são relativas à vida profissional. Acho que isso tudo é muito válido, são vários os questionamentos muito válidos, mas eu acho que tem um lado aí que passa um pouquinho do limite. E me incomoda, e achei válido o que o Neymar postou, embora eu veja também de uma forma muito clara, e eu tô falando sobre público, tá? Não é só, é o torcedor, jornalista também, imprensa também. A forma como isso repercute, geralmente é uma forma muito torta. Mas, ok, vamos pro próximo tópico, que o problema é esse. O Neymar não vai jogar a ida das oitavas da Champions e o Di Maria também é desfalque. Como que fica essa estrutura pro Pochettino? Se a gente pegar os primeiros jogos do Pochettino, ele não tinha o Neymar naquele período e ele já mostrou muito claramente a ideia de ter o Verratti mais solto. Então me parece bastante óbvio que o Verratti vai jogar à frente de uma dupla de meio-campistas, talvez como um terceiro meio-campista ou até como um 10 mesmo à frente de uma dupla de volantes. Algo que ele fez nas primeiras partidas do Pochettino, tendo maior liberdade para ser esse armador, não apenas da saída de bola, mas também de uma faixa mais avançada do campo. Então é muito provável que essa seja a faixa do campo do Verratti, o que acabou mudando um pouco em relação aos primeiros jogos do Pochettino, porque quando o Neymar entra no time, naturalmente o Neymar acaba ocupando essa faixa, tendo essa liberdade por dentro. E então, o provável é que o Verratti seja esse substituto, entre aspas, do Neymar na função de um meia avançado por dentro. Claro que as características são completamente diferentes. E a ausência do Di Maria, que também é extremamente relevante, o que o L'Équipe fala é que o Sarabia deve ser esse jogador para atuar pelo lado do ataque, o que faria a equipe ter Mbappé de um lado, Sarabia do outro, com o Verratti à frente de uma dupla de meio-campistas, possivelmente Paredes e Gueye, para citar uma possível dupla, que na verdade estou citando a dupla que o L'Équipe publicou, mas pode ser outra dupla de volantes também. Então seria a partir daí essa estrutura do Pochettino pensando no confronto contra o Barcelona, mas é claro que perde muito o jogo, perde muito o confronto, perde muito o PSG e acho que perde muito qualquer um que goste de futebol, porque eu não sei vocês, mas eu sempre torço para que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja 100%. A minha reação a lesões, principalmente dos principais jogadores, sempre vai ser de lamentar muito, de olhar e falar, putz, que pena, hein? Esvaziou, perdeu um pouquinho do brilho que aquele jogo ou que aquele confronto poderia ter. Porque se todo mundo tá bem, a tendência é que a gente tenha um jogo muito mais fantástico. E no fundo, o que eu quero é isso, é ver jogo bom, é ver os principais jogadores dentro de campo. E para isso é fundamental a gente reconhecer, identificar os melhores jogadores do mundo. E eu não tenho a menor dúvida de que o Neymar tá entre eles e que vem jogando em altíssimo nível há anos, desde que chegou no PSG sendo um dos melhores jogadores do mundo, embora essas premiações, como vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui também, essas premiações dependem muito do desempenho coletivo, de premiações. As premiações individuais estão muito vinculadas aos títulos coletivos. E só para falar rapidinho sobre a questão do mando de campo na Champions, né? Muita gente tem me perguntado no Twitter, eu tenho tweetado sempre que muda algum mando lá, e geralmente tem gente que pergunta, mas vai ser jogo único? Vai ter ida e volta? Como que fica? Por enquanto tá tudo mantido como ida e volta, tá? O que existe a UEFA aceitou, na verdade precisou aceitar, que nem todo mundo vai jogar em casa, porque no momento, por conta da pandemia, vários países têm restrições de viagens, de entradas e saídas, dependendo do destino, dependendo do outro país, dependendo dos critérios, das restrições locais. E a UEFA não tem como passar por cima das restrições locais, das restrições das autoridades nacionais, né, do governo de cada país. Então é esse o cenário. Por exemplo, os times da Alemanha
vão precisar jogar fora da Alemanha nessa ida. Alguns deles, pelo menos, né? Quando a gente fala, eu tô com a listinha aqui dos jogos que mudaram de lugar. O Leipzig não vai poder receber o Liverpool, porque a Alemanha não permite nesse momento que os ingleses entrem, que recebam voo, né? A fronteira ali, as restrições de entrada e saída não permitem que os ingleses entrem na Alemanha nesse momento por conta das restrições da pandemia. Então, o Leipzig vai receber o Liverpool não em Leipzig. O Leipzig vai jogar em Budapeste, na Hungria. Assim como o Borussia Mönchengladbach vai jogar contra o Manchester City, não em casa, não na Alemanha, e sim na Hungria, também em Budapeste. O outro jogo que mudou foi o Atlético de Madrid contra o Chelsea, que não vai ser em Madrid, vai ser em Bucareste, na Romênia. São 3 jogos que tiveram mandos modificados nas oitavas. E não é a exclusividade da Champions, né? Claro que isso também vai acontecer na Europa League. Então outros jogos já foram modificados. Talvez o mais nítido deles aí seja o confronto entre Arsenal e Benfica, porque ida e volta vão ser em lugares diferentes, né? Não vai ter nem jogo na Inglaterra nem em Portugal. Um vai ser na Itália, outro na Grécia. Mas então vai ser uma coisa bem alternativa quando a gente olha para esses confrontos. Mas, por exemplo, Molde e Hoffenheim, o jogo que seria na Noruega. A Noruega também tem as suas restrições. O jogo vai ser na Espanha. Real Sociedade e Manchester United, vai ser em Turim, vai ser na Itália. Então são algumas dessas mudanças aí, outras ainda podem acontecer ao longo das próximas semanas, porque é a realidade que a gente está vivendo neste momento no planeta. Então a UEFA vai ter que lidar com isso mesmo e, claro, dependendo do estágio do problema, dependendo do que possa acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, aí sim, quem sabe, se chegar a determinada situação, que não é especulada por enquanto, talvez, quem sabe, o formato do ano passado não possa ser repetido, aquele formato de sede única, jogos, confrontos em jogo único, mas não é o caso por enquanto. Por enquanto está tudo mantido nas datas previstas, o que mudou foi o local de algumas das partidas, mas segue de volta, segue valendo o mando de campo, mesmo que a equipe jogue em outro país. É isso, contei com os comentários de vocês, um abraço para todo mundo, até a próxima.